Oi, gente. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão favorável? Eu espero que sim, né? Bom, eu não fiz nenhum vídeo nem nada nessas últimas, acho que 2 ou 3 semanas, porque eu tava doente, então. Mas eu já me recuperei, não 100%, porque eu ainda tô com uma tosse desgramada ainda. Mas eu já me recuperei, já consegui escrever roteiro e tal, então provavelmente a frequência vai ser maior daqui pra frente. Isso eu espero. Mas, enfim. Bora lá então, né? Fangirls! Esse é um assunto um tanto quanto engraçado, mas ao mesmo tempo bem vergonhoso de se falar. Até porque esse assunto vem de já muito tempo atrás, mais especificamente desde 2015, 2016, por aí. E desde essa época, as fangirls praticamente deixaram a sua marca registrada na internet. Porém, a gente não pode esquecer que, nessa época em específico, todas as fangirls eram crianças. E como todos nós já sabemos muito bem, criança faz o que na internet? Exatamente, merda. E bem, elas eram experts em fazer merda na internet. Desde ameaças em comentários e DMs de redes sociais, até vídeos matando as vocês as concorrentes. E concorrentes entre várias aspas, tá bom? Até porque, segundo as próprias fangirls, o personagem específico que elas eram fangirls era só delas e de mais ninguém. E bem, como todo jogo indie naquela época, era óbvio que FNAF também não ia escapar das fangirls. Porque, como eu havia dito no meu último vídeo, FNAF tem mais de 10 anos de história. Então, era bem óbvio que as fangirls iam aparecer mais cedo ou mais tarde. Porém, diferente dos outros jogos em que as fangirls eram bem mais ativas, as que estavam na fonte de FNAF eram bem poucas, por incrível que pareça. E elas acabaram não ganhando tanta atenção assim. E com o passar do tempo, elas foram acabando caindo no esquecimento profundo. E bem, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Eu vou falar sobre as fangirls na fandom de FNAF, mais especificamente fangirls de um personagem em específico na fandom de FNAF. Então já deixa um like e se inscreva aí no canal pra me dar uma força, porque realmente vai me ajudar demais. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Não vou negar que eu enrolei um pouquinho pra poder fazer esse vídeo, tá? Mesmo com eu já estando melhor, eu dei uma enroladinha pra poder fazer. Mas, ei, tamo aqui fazendo, né? Tá aqui o vídeo pronto pra vocês, né? Então, não tem mais o que reclamar. Mas enfim, vamos começar essa jossa logo, né? Pois bem, antes da gente ir pro assunto principal do vídeo, acho que seria importante explicar pra vocês quem são as tão famigeradas fangirls. Porque vai ter muita gente que vai assistir a esse vídeo e não vai saber o que é uma fangirl. Pois bem, fangirls ou fanboys, porque sim, existem as versões masculinas também, são pessoas que são excessivamente obcecadas por algum produto, pessoa e etc. Ou seja, fangirls são garotas que são extremamente obcecadas por algum personagem ou alguma celebridade. E essa obsessão pode variar entre ser só apaixonada no personagem barra pessoa, ou até ir além e simplesmente fazer de tudo pra ver ou ficar com aquele personagem barra pessoa. Um exemplo muito bom para eu poder dar são pessoas que são excessivamente obcecadas por celebridades, no geral. Pois já teve vários casos de pessoas invadindo propriedades de celebridades, invadindo palcos durante shows e invadindo o espaço pessoal da celebridade. E entre vários outros casos que viraram até casos de polícia. Pois é, né? Pra vocês verem o quão longe essas pessoas podem chegar para poder ficar com seu ídolo. Mas enfim, vamos focar exclusivamente nas fangirls de personagens, sejam de jogos, filmes, comics, etc. Pois elas são bem menos problemáticas do que as de celebridades. Mas elas chegam quase perto, tá? Pois bem, por volta de 2015, um certo jogo havia sido lançado. E esse jogo, na minha opinião, foi o responsável pela popularização das fangirls, pois um personagem bastante conhecido desse jogo acabou virando o alvo das fangirls. E bem, o jogo que eu estou falando
é Undertale, obviamente. Um dos melhores jogos indies que existem atualmente. Na minha opinião, claro. Porém, sendo bem sincero, é bem difícil você achar alguém que não goste de Undertale atualmente. E bem, um personagem bem conhecido desse jogo acabou sendo o principal alvo das fangirls. E bem, você já deve saber que personagem é, né? Obviamente, o mais conhecido de todos, meu querido Sans. O Sans é provavelmente o personagem com a maior quantidade de fangirls que tem na internet. Desde que o jogo lançou, não parava de surgir fangirls dele. E bem, elas acabaram se tornando as mais conhecidas em toda a internet. Até porque várias animadoras extremamente conhecidas também eram fangirls do Sans. Então assim, talvez no futuro eu faça um vídeo falando especificamente sobre cada fangirl do Sans. Das mais conhecidas no caso. Então, por favor, só aguardem. E bem, assim como Undertale, vários outros jogos acabaram sendo também vítimas das tão famigeradas fangirls. Como por exemplo, Cuphead, Baldi's Basics também, e, claro, o nosso querido FNAFinho. Enfim, diferente dos outros jogos em que as fangirls foram deixando de ser fangirls com o passar do tempo, as fangirls da banda de FNAF ainda continuam firmes e fortes. E bem, elas surgiram lá para meados de 2015, praticamente na mesma época das fangirls do Sans. Porém, as de FNAF naquela época eram um número bem menor, comparado às do Sans, do Cuphead e etc. E bem, hoje em dia, o personagem de FNAF com a maior quantidade de fangirls, por algum motivo que seja, é o nosso querido homem por trás do ruim, William Afton. E sendo bem sincero, a única razão que eu vejo pra alguém ser fangirl do William era aquele mesmo naipe de alguém ser fangirl do Jeff the Killer. Pois, ser completamente fissurada em assassinos em série, apaixonada por dark romance, e claro, apenas ser fangirl porque viu outra série fangirl também. O famoso efeito manada, claro. Até porque naquela época, grande parte das fangirls eram crianças e adolescentes, então era óbvio que elas iriam querer se encaixar em algum lugar. Então elas acabavam virando fangirls de algum personagem pra poder, tipo, ter mais amigos, conhecer gente nova, e assim por aí vai. E bem, hoje em dia continua praticamente a mesma coisa, né? Enfim, lá pra meados de 2015, o William não tinha tantas fangirls assim. Na verdade, ele não tinha, acho que praticamente nenhuma. Pois ele não era tão conhecido assim naquela época. E ele só foi começar a ter mais fangirls anos depois, quando o próprio personagem começou a ganhar mais fama ainda na fandom de FNAF. E bem, naquela mesma época havia dois outros personagens com uma grande quantidade de fangirls. E bem, esses sendo Foxy e Freddy. E bem, esses dois eram os que mais tinham fangirls na fandom de FNAF naquela época. Porém, o Foxy era o que tinha mais. Havia uma enorme quantidade de fangirls do Foxy naquela época. Mas... e o Freddy? Bom, apesar dele ter sim fangirls, era um número extremamente menor. Não tinham tantas fangirls dele na fandom e pouquíssimas eram realmente conhecidas na internet. E quando eu falo pouquíssimas, é realmente pouquíssimas, tá? Porque eram duas só que eram conhecidas. Pois, apesar do Freddy ser o principal de toda a franquia de FNAF, o Foxy, de certa forma, era o mais amado entre os animatronics, era o preferido de muita gente. Então, isso ocasionou dele ter mais fangirls, enquanto o Freddy acabou tendo bem menos. Tanto que, se você procurar no YouTube, você vai ver que tem bem mais vídeos sobre fangirls do Foxy do que fangirls do Freddy. Há muito pouco vídeo relacionado às fangirls do Freddy no YouTube, pois elas realmente não eram tão conhecidas. Mas, como eu havia dito antes, algumas acabaram ficando bem conhecidas aqui no YouTube, pois ambas eram também da comunidade de Animation Memes, e elas também faziam animações curtas de FNAF e tal. Então, vamos falar sobre elas agora? Bom, como eu havia dito antes, lá para meados de 2014 e 2016, haviam muito poucas fangirls conhecidas do Freddy, pois as fangirls de outros personagens acabavam tirando a atenção delas. Porém, algumas acabaram se destacando entre as demais, e conseguiram criar uma fanbase bem estável aqui no YouTube, pois além de elas serem conhecidas por serem fangirls do Freddy,
elas também faziam os tão conhecidos Animation Memes. E bem, você provavelmente já deve ter visto algum desses vídeos aqui no YouTube, ou também na sua For You também aparecendo assim, e tals. E bem, as figuras que eu vou falar aqui faziam parte dessa comunidade de Animation Memes, além de fazerem vídeos curtos de FNAF e tals. Eu vou estar falando individualmente de cada uma das duas agora. Então, vamos começar pela... Kitty Kitten foi uma animadora de FNAF que surgiu lá para meados de 2014 e 2015, e ela ficou conhecida justamente por fazer animações de FNAF, como muitas pessoas começaram a ficar conhecidas naquela época. Porém, o que deixou ela conhecida de fato foi o fato da OC dela ser casada com o Freddy. E com isso, obviamente, ela acabou ganhando uma certa seção do público de FNAF, pois naquela época não era muito comum as pessoas se auto-shipparem com os personagens do jogo, principalmente um jogo como FNAF, que é um jogo de terror. Mas a Kitty naquela época tinha por volta de 12 anos de idade, ou seja, ela era uma pré-adolescente na internet, então era mais do que óbvio que ela iria fazer Sousa ser casada com algum personagem. E como ela era fã de FNAF, ela acabou escolhendo o Freddy. E com isso acontecendo, a Kitty acabou sendo uma das primeiras free girls do Freddy a realmente ficar conhecida no fã de FNAF e no YouTube como um todo, e também, provavelmente, uma das primeiras a aparecer na foto de FNAF. E bem, infelizmente, o primeiro canal da Kitty acabou sendo excluído. Porém, hoje em dia ela tem um novo canal chamado Lemilla, onde ela costumava postar animações como ela sempre fez, como no antigo canal dela. Porém, infelizmente, ela acabou parando de postar. Até porque ela já é uma mulher adulta, então, muito provavelmente, ela não tem mais tanto tempo para animar como antes e nem fazer vídeos. Mas ela já deixou seu nome aqui no YouTube, então acho que isso já é o bastante, né? E eu confesso que até hoje, de vez em quando, assim, eu paro pra ver os vídeos dela, porque realmente, quando eu era criança, eu era muito fã da Kitty, então Ah, e uma curiosidade sobre a Kitty é que ela tem uma fangame de FNAF própria, exatamente, e com a OC dela. O nome se chama Five Nights at Kitty's. Porém, a fangame infelizmente acabou não indo pra frente por falta de ideias e motivação pra isso. Então, tudo que temos do jogo atualmente é só a demo mesmo, que está lá no Game Jolt. Então, se vocês quiserem baixar pra ver como é que é a demo, porque eu lembro que eu já joguei naquela época, eu vou estar deixando o link aqui na descrição pra vocês irem lá baixar e ver como é que é. Bom, agora que já falamos sobre a Kitty, que então a gente fala sobre a outra fangirl do vídeo, que ela era amiga da Kitty, inclusive, porém ela acabou ficando muito mais famosa que ela. Então, que tal a gente começar a falar sobre ela agora, hein? Assim como a Kitty, Foxy foi uma animadora e artista de FNAF que surgiu 2 anos depois da Kitty, lá para meados de 2016. E desde o início do seu canal, ela já shippava sua própria OC com o Freddy. Naquela época, o canal dela se chamava Fox Freddy. E a sua OC era uma raposa toy azul, essa que tá aparecendo na tela agora. Só que em 31 de julho de 2016, ela mudou sua OC para a que fez ela ficar conhecida até hoje, que era uma raposa marrom. E que, até hoje, inclusive, continua sendo a sua OC principal. E bem, com isso, com ela sendo uma fangirl e fazendo animações, Foxy fez o seu nome na foto de FNAF e também na fandom de Animation Memes como um todo, assim. Tanto que seu primeiro canal conseguiu atingir mais de 120 mil inscritos aqui no YouTube. Porém, infelizmente, ela acabou perdendo o acesso dele por volta de 2017 por aí. Mas um mês depois de ela ter perdido o acesso desse canal, ela criou um novo e voltou a postar normalmente como sempre fez. E atualmente esse canal tem mais de 135 mil inscritos. Porém, infelizmente, assim como a Kitty, ela acabou parando de postar vídeos. E foi muito provavelmente pelo mesmo motivo da Kitty, pois a Fox também já é uma adulta, então ela não deve ter tanto tempo assim pra poder fazer vídeos ou fazer novas animações. E bem, tanto a Kitty como a Foxy fizeram as suas OCs terem filhos com o Freddy. E isso era algo bastante comum naquela época. Na verdade, até hoje é comum.
porque tem criança que faz filho com... Enfim, até hoje é comum, tá, isso, mas naquela época era ainda mais comum isso. Ambas se consolidaram como as únicas fangirls do Freddy a realmente conseguirem uma certa fama aqui no YouTube. Porque o resto das fangirls do Freddy que tinham naquela época eram canais pequenos e nunca conseguiram ser reconhecidas. Tanto que, por conta disso, de não ter tanta fangirl conhecida e tal, existem muitos poucos registros dela. Porque realmente elas não eram tão conhecidas assim, muitas apagaram o canal e não tinha material suficiente pro povo fazer aqueles cringe compilations de fangirls e tal, como fizeram muito com as fangirls do Sans, e também com as do Fox, como mencionei, como a do Cuphead também, enfim, entre vários outros. Ai ai, assim como no meu último vídeo, fazer esse foi realmente uma montanha russa de emoções. Foi realmente algo muito nostálgico pra mim, porque eu lembro do pequeno eu vendo o vídeo de ambas e sonhando em um dia ser reconhecido como elas. E bem, esse meu sonho perdura até os dias de hoje. Bem, hoje em dia não existem fangirls do Freddy, e se existem, elas estão bem nos confins da internet, escondidas em algum canto. Porém, tem pessoas que são realmente muito fãs do Freddy e que consideram esse seu animatronic favorito. Eu até sou amigo de uma dessas pessoas. Não é tipo. E bem, nos dias de hoje ainda existem fangirls, porém em uma quantidade bem menor se você for comparar com 2016 e 2017. Até porque várias dessas fangirls cresceram e viraram adultas. Então assim, elas não têm mais idade pra acusar de ser fangirl de personagem de jogo e tal. Bem, algumas ainda continuam no YouTube fazendo vídeos, outras simplesmente desistiram e outras acabaram entrando em grandes polêmicas. Mas aí, isso é um assunto para outro vídeo, né? Mas enfim, por hoje é só, né? Esse é um assunto que provavelmente não vai dar tanta view assim, que é um assunto bem raso, bem assim, que não tem muita informação, mas eu realmente quis fazer mais pela nostalgia mesmo, tá? E, ei, eu curti bastante o resultado disso aqui, tá? Eu realmente curti bastante. E bom, muito obrigado por ter assistido até aqui. Bem, não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo, porque assim vai fazer todo o meu esforço valer a pena, realmente. Eu vou ver que meu esforço todo valeu a pena. Então, por favor, se puderem dar essa força também, eu vou ser muito grato. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.